Oi pessoal, boa noite. Tudo bom, Edna? Kalina, boa noite. Boa noite, Ítala, Adri, Maia, boa noite, Elisecada, Carmen, Regina, boa noite. Boa noite, Eliana, boa noite, Iris Medeiros, boa noite. Boa noite, Wagner, Mari, boa noite. Um grande abraço, pessoal. Muito bem, vamos começar, né? Mais uma noite de estudo. Sexta-feira, estamos na hora, né? Vamos começar então? Vamos fechar os nossos olhos, fazendo a nossa oração repleta do sentimento de veneração a tudo que é superior, o que é sublime, curvando-nos diante da imensidão do universo, da vida e da perfeição que nos cerca. Ampara, Senhor, o nosso estudo, iluminando as nossas consciências, despertando-nos para a lucidez maior, mas não apenas clareando os pensamentos, mas acima de tudo, despertando os sentimentos sublimes que todos trazemos no nosso íntimo, de modo que esses sentimentos possam se unir aos nossos pensamentos, equilibrando-os para que não sejam apenas raciocínios, mas sejam conceitos elevados que nós formulemos dentro de nós, captando as frequências dos espíritos amigos. Abençoa, Senhor, todos os lares, envolvendo-os num ambiente material e num ambiente espiritual. E que a luz do Teu amor brilhe onde estivermos nesse exato momento. Onde estiverem os Teus enviados, Senhor, possam jorrar sobre todos nós as bênçãos do alto. E abençoa, Senhor, acima de tudo, os sofredores do plano espiritual que se aproximam de nós para também colherem os benefícios da Tua presença. Obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, vamos lá, né, pessoal? Nós vamos continuar então o nosso estudo do capítulo 20, que nós estamos, né? Do livro Entre a Terra e o Céu. E nós estamos naquele momento em que o Esteves voltou para o corpo, né? Ele voltou para o corpo após aquele encontro que ele teve com Amaro, né? Que o Esteves evocou a presença de vários personagens, né? E alguns desses personagens realmente apareceram, né? E houve certa demanda, né? Houve um certo conflito, né? Porque trata-se de problemas do passado. E o Clarencio pôs fim a essa conversação fora do corpo, né? Praticamente uma dinâmica de grupo ali, uma terapia de grupo ali fora do corpo, né? Na hora do sono físico. E o Esteves voltou para o corpo muito abalado. Inclusive o Clarencio aconselhou que o André Luiz, o Hilário, tivessem cuidados com ele com relação à saúde física dele, porque ele voltaria para o corpo físico bastante abalado. E foi o que aconteceu de fato, né? Ele voltou com bastante dificuldade, bastante desgastado, e foi com muito trabalho que o André Luiz e o Hilário conseguiram, né, relativamente
fazê-lo entrar num estado ali de maior harmonia, né? Então, realmente aconteceu o que o Clarencio tinha falado, né? Aí nós vamos começar do capítulo 20 agora, tá, pessoal? Conflitos da alma. Voltando à residência de Amaro, ainda conseguimos observá-lo fora do veículo denso, em conversação com Odila, sob o amparo direto de nosso orientador. Então veja que coisa, né? O André Luiz e o Hilário foram para a casa do Esteves, desculpa, foram para a casa do Esteves ajudar no regresso dele ao corpo, né? Mas eles voltaram para a casa do Amaro, que era onde eles estavam conversando antes, né? E chegaram lá, eles encontraram o Amaro ainda conversando com a Odila. Porque o espanto, né? A Odila é a primeira esposa dele desencarnada, né? E ela está ali fora do corpo, então, porque já desencarnou, né? E ela está obsediando a Zulmira, que é a segunda esposa do Amaro. Então ele fora do corpo já saiu de uma situação difícil lá com o Esteves, né? Que o Esteves chamou a presença dele, né? E ele foi atraído, né? Para conversar com o Esteves, e foi difícil essa conversa, foi pesada, né? Ambos lembraram do. Tá dando para ouvir, pessoal? Como é que tá o som aí? Tá ok? Som ok? Tá dando para ouvir direitinho? Tá? Tá, joia. Tá ok. Obrigado, pessoal. Valeu. Então vamos lá, né? Então ele voltando para o André Luiz e o Hilário voltando para a casa do Amaro, né? Voltando para a casa do Amaro, ainda pegaram o Amaro conversando com a Odila, quer dizer, o Amaro ainda teve que enfrentar um rojão, né? Depois da conversa com o Esteves, ele entrou na sua própria casa e estava lá a primeira esposa, Odila, que tem obsediado a segunda esposa, Zulmira. Olha que situação saia justa, né? Complicadíssima, né? Complicadíssima, né? Mas faz parte dos problemas espirituais, problemas humanos nossos, né? Ninguém vive esses problemas à toa, né? Então vamos lá. A primeira esposa do ferroviário, Odila, identificando o marido, provavelmente com o auxílio de Clarencio, abandonara Zulmira por instantes e ajoelhara-se-lhe aos pés, rogando súplice. Amaro, expulsa! Corre com esta mulher de nossa casa. Ela furtou a nossa paz, matou nosso filho, prejudica a Evelina e transtorna-te. Então, Odila, a Odila, quando percebeu o Amaro, e aqui, pelo que o André Luiz fala, foi com o auxílio do Clarencio que ela percebeu o Amaro. Interessante, né? O Amaro está encarnado, a Odila está desencarnada. Mas, pelo jeito, ela só percebeu o Amaro pelo auxílio do Clarencio, o auxílio magnético do Clarencio. Interessante isso, né? E como é que pode, né? Um espírito, né, desencarnado, uma pessoa, né, já desencarnada, um espírito fora do seu corpo, né, não vê uma pessoa que está encarnada, mas está fora do corpo, né? Então, a gente imaginaria que a pessoa, por estar encarnada, ela ficaria visível para qualquer espírito, né? Mas pelo jeito não é assim. Que foi com o auxílio do Clarencio ali que ela enxergou. Até porque as percepções espirituais, elas têm muito a ver com a atenção do espírito, com o interesse do espírito.
E aqui no caso, o interesse da Odila estava todo ali em torno da Zulmira. Né? O interesse do obsessor é totalmente em torno do obsediado. Né? Então ele fica ali naquela ideia fixa de que foi prejudicado, e muitas vezes foi mesmo, né? Não é exatamente o caso aqui da Odila da Zulmira, pelo menos nessa encarnação, né? A Zulmira não fez nada para ela, mas a Odila se sentiu prejudicada na posse do, do amado, né? Ela se sentia dona do amado ainda, como primeira esposa, na condição de primeira esposa do amado, ela se sentia dona. Então, a Zulmira era para ela como uma inimiga, como uma intrusa no seu lar, né? Então, ela estava ali focada, toda focada ali na Zulmira. Então, a sua vibração estava ali fechada, estava no circuito fechado ali com a Zulmira, né? Provavelmente o auxílio magnético do Clarencio ajudou a Odila a sair desse estado de fixação para conseguir perceber algo mais. E aí ela percebeu o amado. Né? É como a gente, quando a gente está conversando com alguém, que a gente está muito assim voltado para essa pessoa, né? A pessoa está falando uma coisa importante para a gente, você está com toda a atenção, né, voltada para essa conversa. Até às vezes passa alguém conhecido do seu lado ali, você nem percebe. E numa situação normal você perceberia tranquilamente. Mas a nossa percepção ela tem muito a ver com a nossa atenção. E a nossa atenção tem muito a ver com o nosso interesse naquele momento, né? Com a nossa motivação naquele momento, né? Então, eu creio que foi por isso, né? Boa noite a todos que estão chegando, pessoal. Um abraço, tá? Socorro, Mitoso, Lúcia, Dias, Salvadora, Maria Lígia, Vilani, Adri Maia, Ivone Turella, Maria da Graça, Sônia Morim, Paulina, Balardim, Nancy Prado, Tânia, Regina Silvia, Tereza Isabel, um abração, tá? Sejam todos bem-vindos. Muito bem. Pessoal, não adianta eu colocar para tomar passe agora, viu? Deixa para a hora do final, não adianta nada colocar agora, viu? Isso não vai garantir o passe. Deixa para o final do estudo, tá? Ai, ai. Senão confunde mais ainda aqui, né? O palestrante aqui já é bastante confuso. Ai. Então vamos lá, vamos continuando aqui, né? Então a Odila de joelhos ali suplicando, né? Suplicando para o amado expulsar a Zulmira, aquela intrusa, né? De dentro de casa, né? Você vê que coisa, né? O ódio que ela está ali com a Zulmira, né? Dizendo que ela furtou a paz deles, né? Matou o filhinho dela, né? Prejudica a Evelina, né? E transtorna ele, o que não é verdade, né? A Zulmira não é a causadora de todos os infortúnios. Alguns infortúnios que estão acontecendo nessa família são infortúnios, algumas coisas que estavam programadas, né? E outras coisas, inclusive, que a própria Odila está causando, né? A Zulmira, sim, criou algumas dificuldades também, por ciúme, por sentimento de posse também, né? Mas a Odila está causando a maior parte dos problemas ali, a Odila, pela não aceitação da morte, pela não aceitação de perder, né? A sua posição de esposa ali, né? De esposa do amado, né? Então vamos lá. Apontando a enferma com terrível olhar, acentuava: por que retém semelhante intrusa,
falou a Odila, né? Falando para o Amaro, por que você retém semelhante intrusa, né? O interpelado, muito triste, esforçava-se por dirigir a atenção no rumo de nosso instrutor, mas talvez torturado pelo reencontro com a primeira mulher, mal-humorada e enfurecida, perdera a serenidade que lhe caracterizava habitualmente o semblante. Né? Você vê que coisa, né? O Amaro já saiu de uma situação difícil, né? E aí, interpelado, né? Ele muito triste, interpelado, né? Esforçava-se por dirigir a atenção no rumo do Clarencio, mas talvez torturado pelo reencontro com a primeira mulher, mal-humorada e enfurecida. Né? Mal-humorada e enfurecida, né? Perder a serenidade que lhe caracterizava habitualmente o semblante. Né? Quer dizer que naquele momento ele perdeu a serenidade, né? A hora que ele saiu do sério, né? Por quê? Porque é muita pressão, né? Muita dificuldade ao mesmo tempo, né? Enquanto junto de nós, versando os problemas de ordem moral que lhe absorviam a mente, sustentara calma invejável, com aristocrática penetração nos problemas da vida. Ali, porém, ali perante a mulher que lhe dominava os sentimentos, revelava-se mais acessível ao desequilíbrio e à conturbação. Né? Todos nós temos pontos fracos, né? Todos nós temos pontos fracos. E ninguém sabe, às vezes, as lutas que nós estamos passando, as lutas que os outros estão passando, né? Ninguém sabe. De fora, ninguém avalia, né? E todos nós vamos sofrendo pressões variadas. Todos nós vamos sofrendo pressões de todo lado, principalmente em certos momentos, né? E pode acontecer com qualquer um de nós, de um certo momento, numa certa hora, você perder a paciência. Né? Por quê? Porque todos nós temos alguns limites. Não adianta a gente dizer e a gente achar que a gente aguenta tudo, porque a gente não aguenta tudo, não. Né? Todos nós temos alguns limites. O Amaro, pessoa educada, pessoa pelo jeito melhor preparada, pessoa melhor, né, mais amadurecida do que os demais que nós temos visto aqui no contexto do livro, ele vem aguentando, vem sendo educado, vem suportando, tal, mas ele também tem as suas limitações. Né? E em lidando com os questionamentos da primeira esposa, né, aí ele saiu do sério, né? E ele ficou mais acessível ao desequilíbrio e à conturbação que estava acontecendo, né? Eu acho que todos nós vamos sendo experimentados ao longo do tempo. Todos nós vamos sendo experimentados, vamos passando por diversas provações, vamos passando por diversas dificuldades, para deixar a gente mais cascudo, né? Mais cascudo não quer dizer assim, mais mal educado, mais grosseiro, né? Não é isso. Mais cascudo no sentido da gente suportar mais energias adversas, da gente suportar mais ofensas, contrariedades, né? Frustrações, a gente tolerar mais situações difíceis, né? Porque todos nós vamos precisar criar uma resistência maior. Faz parte do nosso desenvolvimento espiritual, faz parte do nosso crescimento espiritual, nós desenvolvemos uma tolerância maior, uma resistência maior espiritual. Né? Para que nós não estejamos tão frágeis que qualquer coisinha nos tire do sério, qualquer coisa nos abale. Né? Então, cada um tem o seu trajeto nesse sentido aí, cada um tem o seu caminho de evolução, né? Cada um sabe onde o calo aperta, então assim somos nós, né? Nas nossas dificuldades. Continuando aqui, né?
mostrava-se interessado em responder às objurgatórias que ouvia. Entretanto, extrema palidez fisionômica denunciava-lhe agora a inibidora emoção. Ele queria responder às objurgações da Odila. Era alguém que ele amava, era alguém com quem ele conviveu, ele perdeu a presença dessa pessoa. Né? Então, certamente ele tinha maior interesse em responder, explicar, justificar, tal. Mas uma palidez, né, extrema palidez fisionômica, denunciava-lhe agora a inibidora emoção. Né? Ele devia estar muito desgastado, né? Ele devia estar muito desgastado, fluidicamente, emocionalmente, né? Foi muito pesada a conversa com Esteves. E o contato com as lembranças do passado, pessoal. Entrar em contato com as lembranças do passado significa, de certo modo, reviver das lembranças, reviver dos sentimentos, reviver, né, os constrangimentos que a gente viveu no passado. Imagina a carga emocional que libera. E essa carga emocional, aquilo ali mexe com o perispírito, com os campos informacionais do perispírito e mexe com o corpo físico, a energia que vai para o corpo físico. Né? Então não era à toa que ele estava palidíssimo, né? E emocionalmente desgastado. É porque foi muito forte mesmo. Né? Então vamos lá. Situado entre Odila e Zulmira, parecia dividir-se entre o amor e a piedade. Né? Você vê que coisa, né? Aqui deu a entender, o Clarencio deu a entender, tá, né? Um pouco mais para trás aqui no estudo, que o amado, ele estava com a Zulmira muito mais constrangido pelas necessidades de reparação. É lógico que essas situações, elas começam através de atração, às vezes atração física, atração, né, emocional, alguma coisa atrai para aquela pessoa. Né? Mas muitas e muitas vezes, após essa atração inicial, o que aparece é a necessidade mesmo da reparação. Aí você vê a pessoa, não era exatamente aquilo que você imaginava. É muito comum, até a Joana fala que é um choque. Quando a pessoa, né, entra em contato com a realidade do outro, o outro entra em contato com a nossa realidade, e aí vê que era diferente do período do namoro, do noivado, seja lá. Né? Então, e aí o que aparece frequentemente é a necessidade de reparação, né? Em que as pessoas estão ali meio constrangidas uma com a outra, né? Às vezes até um pouco, né? Até arrependidas, né? Em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos até arrependidas né? De terem entrado no consórcio e tal, no casamento, né? Não é raro acontecer isso. Só que era uma necessidade, o Clarencio deixou claro aqui, né? Inclusive na regressão do Amado, do Esteves, né? Ficou claro as dificuldades desse grupo de espíritos. Né? Então o Amado, a gente já viu, ele está tentando reencaminhar a Zulmira para o equilíbrio, né? A Lina Flores, né, do passado, né? Ele está tentando reencaminhar ela para o equilíbrio, né? E tentando reencaminhar também o Júlio para o equilíbrio, o Júlio que se matou por causa do Amado, né? Pela traição do amigo, né? Vocês entendem? Por isso que aqui o André Luiz fala que ele parecia estar entre o amor e a piedade, entre a Odila e a Zulmira.
certamente é que o amor a Odila, né? E a piedade a Zulmira, a quem cabia ajudar, né? Com as suas melhores forças. Certo, pessoal? E a Odila, a quem ele amava, né? Pedindo para expulsar a outra. Você imagina, que situação constrangedora, né? Que situação difícil, né? E ele não tinha condição de desfazer esse laço com a Zulmira de uma hora para outra e expulsar ela de casa. Não era de forma alguma a melhor opção, né? Ainda mais uma pessoa doente, que está ali necessitada, né? Ok? A genitora, deixa eu ver, peraí. Situado entre Odila e Zulmira, parecia dividir-se entre o amor e a piedade. A genitora de Evelina, a Odila, né, prosseguia gritando, com inflexão enternecedora. No entanto, imóvel, o marido assemelhava-se a uma estátua viva de dúvida e sofrimento. São situações difíceis, né, pessoal? Ele tanto é difícil que ele parecia uma estátua, né, de dúvida e sofrimento, né? Ficou paralisado ali, sem saber o que fazer. Se atendia a quem ele amava, se atendia ali a piedade que sentia pela Zulmira, né? Uma situação bem difícil. E às vezes a gente pode passar por essas situações difíceis, em que você tem que tomar decisões difíceis, em que ninguém, ou quase ninguém vai sair satisfeito, e às vezes você sente que é o melhor a ser feito, ou que um certo lado vai sair muito insatisfeito, mas você sabe que é um dever, né? Que é uma questão de consciência. Né? Então tem situações, todos nós vamos passar, ou já passamos, ou vamos passar ainda, ou estamos passando. Né? Cada um de nós vai ter que enfrentar certas decisões difíceis, mas é aí que a gente vai sendo testado. Na fidelidade à nossa consciência, na fidelidade ao que a gente acredita em termos de espiritismo. E nem sempre sermos fiéis ao que a gente acredita em termos de espiritismo vai ser a ideia do senso comum. Nem sempre vai ser a ideia do senso comum. Nem sempre vai ser a ideia da maioria. Porque às vezes até a maioria espírita, né? Às vezes a maioria espírita vai estar contrária ainda a você. E você sabe que em termos de consciência, em termos de dever, você tem que tomar uma decisão que vai muitas vezes contra até o movimento espírita, vai contra a casa espírita, mas é uma situação que você está de acordo com a sua consciência, de acordo com o que é certo dentro de você. Né? Não é fácil. São situações difíceis às vezes que a gente é chamado. Né? E aí que a gente entende, aquele capítulo do Evangelho de Jesus, aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, da moral estranha. É justamente nessas horas que a gente lembra desse capítulo, que ele é muito lido. Vocês dão uma olhadinha lá nos temas lá do moral estranha, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Allan Kardec, ele pegou algumas passagens de Jesus que, embora seja muito, muito bonito da gente estudar, da gente ler, na hora de aplicarmos aquilo, geralmente as pessoas vão muito contra nós. Geralmente as famílias, o contexto todo, vai todo mundo contra nós. Especialmente esses da moral estranha. Tá? Por quê? Porque são coisas que mexem muito com as conveniências das pessoas, com as conveniências familiares, com as conveniências conjugais, com as conveniências financeiras, principalmente esse da moral estranha. Ele pega fundo ali nas conveniências. E aí a gente acha bonito quando a gente lê, quando a gente estuda,
quando os grandes nomes do cristianismo ou do espiritismo agiram como está ali na moral estranha. Mas quando um de nós age como está ali, né, a gente enfrenta uma situação violenta, pessoal, violenta. Passa por uma série de provações, né? Mas o que dá tranquilidade para a gente nesses momentos de decisão é justamente porque é o que Jesus fez e é o que Jesus ensinou. Então, felizes somos nós quando nós podemos exemplificar também o que Jesus ensinou. Felizes somos nós quando formos perseguidos pela justiça, quando formos perseguidos pelo bem que estejamos fazendo, mesmo que as pessoas não saibam entender esse bem, né? E aí que está a questão, né? Então, não é fácil, são provações muito difíceis, né? Muito dolorosas, que não é para qualquer um, mas que todos nós seremos exercitados, ou nessa vida ou nas próximas, todos nós passaremos por essas situações, né? Aí vocês dão uma olhadinha lá na moral estranha, vocês vão ver cada pedreira que tem lá, né? Só aquele que abandonar pai, mãe e filhos, né? Aí assim por diante, tem vários lá que, né? São situações que exigem bastante, né? Mas que geram paz de consciência, porque você sabe que está fazendo aquilo que é o certo, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Esperava que o nosso orientador, qual acontecera minutos antes, aí o André Luiz falando, né? Esperava que o nosso orientador, qual acontecera minutos antes com o ferroviário, reconduzisse à mente de Odílio as impressões do passado, do pretérito, né? A fim de acalmar-lhe o coração. E cheguei a falar-lhe nesse sentido, mas Clarencio informou bondoso. Não, não convém. Mas o André Luiz já estava querendo opinar lá na terapêutica do Clarencio, né? E achava que, assim como aconteceu há minutos anteriores ali, né? Em que o Amaro lembrou do passado, o Esteves lembrou do passado, que a Odila também seria reconduzida ao passado, que ela estava ali vociferando e tal. Então ele até falou para o Clarencio, falou, mas por que você não reconduz ela ao passado para ela relembrar também, para entender o que ela, como é que foi a participação dela e tal, né? Aí o Clarencio falou, não, não convém. O Clarencio já sabia, ele já conhece a história do grupo todo, ele já pesquisou, ele já tem a ficha de todo mundo, né? Não, não convém. Nossa história cresceria demasiado por espraiar-se excessivamente no tempo. É aconselhável nossa sustentação no fio de trabalho nascido na prece de Evelina, a filha da Odila. Olha que interessante, né? Quer dizer que a Odila era um personagem que, para eles entenderem, para que o André Luiz Vilar entendesse onde ela se encaixava no contexto, eles iam ter que recuar muito no tempo. Não era certamente um personagem ali ligado ao Amaro da Guerra do Paraguai, né? Certamente alguém há mais tempo, né? Ligado ao Amaro de mais tempo, né? E talvez até ligado a um outro grupo de espíritos. Então, puxar a história da Odila certamente seria recuar muito no tempo e seria também entrar num outro contexto de outros espíritos, de outras tramas, de outros dramas. Vocês já imaginaram? Né? Aqui basicamente nós estamos falando de dois grupos, pelo que deu a entender, né? Basicamente são dois grupos que acabaram entrando em contato, né? Mas aí se a Odila, se a gente fosse recuar no tempo, talvez a gente fosse encontrar um outro grupo, provavelmente, que a Odila se encaixasse aí, né?
Então, não convém, né? É, é aconselhável nossa sustentação no fio de trabalho nascido na prece de Evelina. E aí a gente lembra dessa particularidade também. Todo o livro é nascido da prece da Evelina, que é a filha da Odila, né? Então foi a partir da prece dela que os espíritos foram atender, que aí nós estamos tendo toda essa trama, né? Todo esse drama vivenciado por esses personagens aqui, né? Então, o Clarencio está fazendo isso porque é material, o André Luiz não está apenas colhendo informações para o seu crescimento pessoal. E nesse momento da obra do André Luiz, fica claro que os espíritos foram dando acesso a determinados casos, a determinados contextos, informações, já pela característica do André Luiz de ter se tornado um repórter da vida espiritual. A gente vê claramente isso. Em alguns livros dá para perceber nitidamente isso. Que o fato de ter criado o nosso lar, de ter, né, trazido o nosso lar, isso foi dando ao André Luiz uma certa condição, vamos dizer assim, em que os espíritos amigos foram conduzindo ele para determinados aprendizados no interesse dele transformar em livro. Tá? Então, já pensando num romance, falando, André, vamos permanecer nessa linha aqui da prece da Evelina, sem abrir demais, porque senão o seu livro vai crescer muito aí, né, vai ficar inviável. Então, vamos delimitar um pouco o nosso campo de pesquisa aqui. Tá? Certo? Reparando que o ferroviário manifestava estranha aflição, o amado estava uma estranha aflição, né? O ministro acercou-se dele e paternalmente afastou-o de Odila, transportando-o para o leito em que o seu carro físico repousava. Seu corpo físico, né? Que às vezes eles chamam de carro físico, veículo físico, aparelho físico, né? Então o Clarencio percebeu que ele estava tendo uma estranha aflição, né? Estava muito desgastado, coitado. Energeticamente ele devia estar arrebentado, né? Então reconduziu ele para o corpo. Tinha sido demais já para ele, né? A pobre desencarnada tentava agarrar-se a ele, clamando em desconsolo. Você vê que coisa? O Clarencio levando o amado para o corpo e a Odila tentando se agarrar ao amado, né? Não deixando ele ir. Amado, amado, não me abandones assim. O relógio carrilhão da família assinalava 3 da manhã. E noite conturbada essa, né? Do Amaro, do Esteves. E tem noite que é assim, né? Tem dia que de noite é difícil, né? É difícil, né, pessoal? Tem certos encontros que a gente tem aí que, Nossa Senhora, né? Exige bastante, né, gente? Aí depois você acorda e fala, nossa, parece que eu levei uma surra hoje. E às vezes levou mesmo, né? O dono da casa acordou abatido, esfregou os olhos, sonolento, guardando a ideia de ainda estar ouvindo o apelo que vibrava no ar. Amado, amado. O abalo do reencontro fora nele muito forte. Na tela mnemônica da sua memória, né, permanecia tão somente a fase última de sua incursão espiritual, a imagem da Odila, que se lhe afigurava implorando socorro. Quer dizer que de tudo que ele vivenciou, e quando ele acordou, ele só lembrava da última parte. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Acho até que o Clarencio fez isso propositadamente, eu acho. Eu acho que ele fez isso de caso pensado. Porque
Veja que ele não precisava, o Clarencio não precisava disso, mas ele ajudou magneticamente a Odila a ver o Amaro. Acompanhe o raciocínio. Ele não precisava causar mais esse embaraço para o Amaro no momento que ele já tinha um desgaste danado lá com Esteves, né? Ele não precisava disso. Por que que ele fez isso? Eu acho, aí é opinião minha mesmo, né? Eu acho que ele fez isso para que ele registrasse mais realmente os apelos da Odila do que lembrar de tudo que o Amaro viu do passado, ou que o Esteves falou do passado. Isso seria mais perigoso para o Amaro. Ele acordar uma lembrança muito vívida da outra encarnação. Isso seria realmente prejudicial, né? Inclusive foi uma orientação que ele deu para o André Luiz Hilário que o Esteves não se lembrasse do passado. Então, junto com o auxílio, a reharmonização do seu corpo, ele voltando para o corpo, o Esteves, que eles fizessem providências para que não se lembrasse do conteúdo das recordações. E acho que aqui, esse impacto emocional, o Clarencio permitiu para que ele lembrasse apenas desse encontro com a Odila e não do contato com a última encarnação dele, né? Eu acho, né? Os espíritos são bem danadinhos, eles sabem como trabalhar com o nosso psiquismo, né? Deixa eu ver aqui. Da palestra que alimentara conosco, não restava traço algum. Viu que bom, né? Da palestra que teve com eles, né, com os espíritos amigos e com o Esteves, não restava nada. Eu acho que o abalo emocional com a Odila ali, né? Eu acho que foi suficiente para recolocá-lo ali muito mais no aqui e agora. Foi um chamado assim muito forte para o aqui e agora, né? Que é um problema urgente, né? Odila é alguém ali falando dessa vida, falando da última vida, falando da outra que roubou o lugar dela, quer dizer, tudo aqui e agora. Então chamou ele com muita intensidade para o aqui e agora. Tirou ele do contato com o passado, vamos dizer assim, né? Ainda bem, né? Melhor assim. Deixando entregue à lembrança fragmentária que lhe assomava à consciência como simples sonho, partimos. A irmã Blandina solicitava-nos concurso imediato em favor do pequeno Júlio, que confiara aos cuidados de Mariana, enquanto nos buscava a companhia. Olha que interessante. Então vamos lá. Eles deixaram, né, o Amaro entregue às lembranças fragmentárias do contato que teve com a Odila. Tá? E aí, a irmã Blandina, né, aquela que estava cuidando do Júlio, que é filho da Odila, né, que está também desencarnado lá no Lar da Bênção e tal, a irmã Blandina estava requisitando a presença dos espíritos amigos, por algum motivo. Vamos ver o que aconteceu, né? Ela que é responsável pelo Júlio, vamos ver se aconteceu alguma coisa com ele, né? Valendo-me da excursão para o Lar da Bênção, indaguei do ministro quanto a certo enigma que me feria a imaginação. André Luiz, né? Esteves, ao tempo da Guerra do Paraguai, sofrera tanto quanto o Júlio o suplício do veneno. Tá? Então vamos lá. O André Luiz questionando o Clarencio. Então ele aproveitou a viagem que eles estavam fazendo lá para o Lar da Bênção e ele tratou de tirar uma dúvida que ele tinha. Ele falou assim, olha, na época da Guerra do Paraguai, tanto o Esteves morreu em função do veneno, da ingestão do veneno, porque o Esteves foi assassinado pelo Leonardo Pires, né? Vocês se lembram, né? Tanto o Esteves morreu através do veneno, quanto
O Júlio, né, também se envenenou. Embora ele não tenha morrido pelo envenenamento, ele morreu depois pelo afogamento, né? Vocês se lembram do caso do Júlio, né? Primeiro ele tentou se matar com veneno, com corrosivo, e depois não conseguiu, aí ele se jogou nas águas do Rio Paraguai, tá? Aí a pergunta do André Luiz: por que surgiram em ambos efeitos tão díspares? Aí vocês já sabem isso, né? Você já tem a resposta. Tenho certeza que vocês já têm a resposta, né? Como estudiosos aí da doutrina espírita, vocês já sabem por quê. Não sabe? Por que que eles tiveram efeitos tão diferentes? O, o, o Mário Silva, hoje, que era o Esteves na época, né? Ele não ficou com as sequelas que o Júlio ficou. Por quê? Né? Já entenderam qual é a questão? Por que que o Júlio está sofrendo lá no Lar da Bênção até hoje, e depois de ter reencarnado já? Ele reencarnou, faleceu e está no plano espiritual sofrendo em função do envenenamento da existência anterior à última, né? Por quê? Por qual? Né? Por que que é? Por que que foi assim? Vamos ver a resposta do Clarencio aqui, né? O André Luiz, ele complementou aqui a pergunta dele, tá? Vou ler primeiro, depois a gente trata da resposta, tá? O menino ainda trazia a garganta doente, ao passo que o enfermeiro, vitimado por Leonardo, não parecia haver conhecido qualquer consequência mais grave. Né? Quer dizer, o Júlio ainda está lá no plano espiritual sofrendo com a garganta, e o Esteves, ou Mário Silva, pelo que ele saiba, não teve nenhuma consequência mais grave pelo seu envenenamento. Né? Agora, por que aconteceu isso? Clarencio, sorrindo, explicou afetuoso. Não tomaste em consideração o exame das causas. Né? Não tomaste em consideração, André, o exame das causas. Esteves foi envenenado, enquanto Júlio se envenenou. Entenderam? Olha a diferença. Olha o problema que é a nossa consciência. Né? E a bênção que é quando a gente está com a consciência em paz. No caso do Esteves, ele foi envenenado pelo Leonardo Pires. Né? Ele ficou com a esposa do Leonardo Pires. Aí o Leonardo Pires foi lá e matou ele, envenenou ele. Então é lógico que o Esteves, ele tem uma certa cota de responsabilidade no desequilíbrio do Leonardo Pires, porque ele ficou com a esposa do outro, né? Então, ele foi responsável, de certo modo, pelo transtorno do outro ali, né? Mas o Leonardo Pires não precisava ter matado ele, né? Então, o Esteves não foi responsável direto ali pela sua própria morte, não foi um suicídio. Né? Então, nesse sentido do envenenamento, ele não tinha essa culpa dele ter se matado. Ele não se matou, ele queria viver. Né? Não havia interesse nele em morrer. No caso do Júlio, já foi diferente. Houve uma deliberação do Júlio em se matar. E mesmo que ele não tenha conseguido morrer pelo envenenamento, foi tão forte o registro da intenção dele e também do prejuízo físico e espiritual, perispiritual, que isso acabou perdurando mesmo depois da última encarnação. Tá? Certo? Então a diferença, pessoal, do que a gente sofre e do que a gente faz para a gente mesmo ou para os outros, né? O que a gente sofre, né? A gente pode sim trazer certas sequelas,
Mas você sabe quando é que dá a entender que a gente mantém mais essas sequelas? É quando a gente sofre alguma coisa e depois a gente fica, apesar de ter sofrido, você fica fixado naquela dor e com muito ódio, com muito rancor, e você fica muito tempo ali fixado naquela situação. Aí parece que também gera maiores consequências, sim, mesmo que você tenha sido a pessoa que sofreu a ação, né? Mas é que aí você fixou o sofrimento que você teve, você acabou fixando muito pelo sentimento do ódio, do desejo de vingança, do revide. E aí nós encontramos bastante gente que aconteceu isso e que estão há séculos ainda, né, guardando os sintomas que elas trouxeram de uma agressão que elas sofreram, mas que foi muito fixada pelo sentimento do ódio, do revide, da vingança, né? Então é uma situação que parece que acontece também pelo que a gente tem visto, né? Conversando com os espíritos, atendendo os espíritos, tal. Mas via de regra, a agressão sofrida, quando você está com a consciência em paz né, e você apenas sofreu uma agressão, aquilo não tem repercussões continuadas no seu psiquismo e no seu corpo perispiritual, né? Agora, quando você fere a sua consciência, quando você lesa a sua consciência, aí é o maior problema, né? Então, quando você se mata ou mata alguém, aí você lesa a sua consciência irremediavelmente, né? Então, isso vai impor desarmonias mais profundas, né? Certo? Ok, então vamos ver a explicação do Clarencio, aí a gente finaliza por hoje, né? Esteves foi envenenado, enquanto Júlio se envenenou. Há muita diferença. O suicídio acarreta vasto complexo de culpa. A fixação mental do remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. O mal, como o que se instala nos recessos da consciência que o arquiteta e concretiza, né? Então, o mal, como que se instala nos recessos da consciência que o arquiteta, né, que arquitetou o mal e que concretizou o mal. Então acaba se instalando, né? O mal se instala dentro de nós quando a gente fica arquitetando e a gente fica concretizando esse mal, né? Vimos Leonardo Pires com a imagem de Esteves, atormentando-lhe a imaginação, mesmo que Esteves já estivesse reencarnado. O Leonardo Pires tinha a impressão dele estar ali atormentando ele o tempo todo. Era a consciência culpada dele, né? E observamos Júlio enfermo até agora, em consequência de erros deliberados, aos quais se entregou há quase 50, há quase 80 anos. Né? Quer dizer, a gente vê Júlio também preso a sofrimentos que a consciência dele impôs a ele, né? Pela fixação da culpa, né? Há quase 80 anos. Né? Que ele continua ainda preso a essa questão. O pensamento que desencadeia o mal encarcera-se nos resultados dele, porque sofre fatalmente os choques de retorno no veículo em que se manifesta. Então, o pensamento que desencadeia o mal encarcera-se nos resultados dele, do próprio mal, porque sofre fatalmente os choques de retorno no veículo em que se manifesta. Tá? Então, o pensamento que desencadeia o mal, né, se encarcera no resultado do próprio mal. Ou seja, se a gente cria uma situação complicada para a gente fica encarcerado na situação que a gente mesmo criou, né, que nasceu de nós mesmos. Né, porque sofre fatalmente os choques de retorno no veículo em que se manifesta. Quer dizer, a gente sofre um choque de retorno no perispírito e também, posteriormente, no corpo físico. Tá?
certo? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui então. O capítulo continua, mas o nosso tempo acaba. Pelo menos hoje, né? Nós vamos fazer a aplicação dos passes. Então, eu peço que quem quiser tomar do passe, nós vamos fazer a prece, né? Se quiser colocar uma jarra com água, um copo d'água, escrever eu quero o passe, tá? Nós vamos a partir de agora então registrar aí os pedidos de vocês e nós, se vocês puderem, coloquem por escrito, entrem no chat mesmo, porque às vezes a pessoa fica ouvindo, só passando assim no Facebook e escreve embaixo no comentário, mas ela não entrou no chatzinho do vídeo mesmo para escrever o seu comentário para pedir o passe. E muitas vezes nós não vemos, eu creio que é por causa disso, né? Que a pessoa escreve embaixo do link ali, mas ela não escreveu propriamente dentro do chat, tá? Então, experimentem fazer isso e talvez não diminua a confusão. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer a nossa prece, né? Nos preparando para o passe, né? E vocês vão colocando aí. E em seguida nós vamos iniciar as aplicações. Lembrando que a gente não aplica sozinho, todos nos ajudam muito, viu? Todos aqui materialmente, vocês todos, estejam onde estiver, as energias que vocês estão irradiando estão chegando e chegarão aos necessitados, tá? Inclusive com a ajuda imprescindível dos espíritos amigos. Senhor Jesus, abençoa o nosso momento do passe, que nada mais é do que uma transfusão de energias através de quem emite e quem recebe, não importando a distância que os une, porque todos mergulhados no fluido cósmico universal, transmitimos os nossos pensamentos uns para os outros e irradiamos as nossas energias uns para os outros e todos canalizamos as forças do alto, as forças que procedem de Ti, Senhor Jesus, dispensador para todos que estamos no planeta Terra, junto com os espíritos amigos, os trabalhadores que fazem parte do Teu grupo, daqueles que nos amam profundamente e que zelam por toda a vida na Terra. Também aqueles que coordenam esta atividade, esta casa espírita, a qual representamos. E aquele nosso espírito protetor, que também nos ajuda desveladamente, incansavelmente, e que nesse exato momento está também impondo as mãos sobre nós, para que nós possamos sentir a sua presença, para que possamos sentir o seu amor canalizando as forças superiores que procedem do mais alto. Obrigado, Senhor Jesus, por tantas pessoas que nos auxiliam, por tanto amor no qual estamos mergulhados o tempo todo. Que esse amor, essa luz e essa paz permaneçam conosco. Que assim seja. Então nós vamos começar. Só fazer aqui um ajustezinho.
Muito bem, nós vamos então começar os passes, né? Começando pela Ivone Turella. Vamos todos irradiar então, em benefício da Ivone, envolvendo-a em irradiações muito positivas, muito amorosas. Todos nós podemos ajudar. Deus te abençoe, Ivone. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pelo Sérgio Maia. Vamos todos envolvê-lo nas nossas energias. Irradiando as energias que nós canalizamos neste momento. Vamos relaxar, deixar fluir a energia que nos perpassa e que chega até aquele que está pedindo, que é o Sérgio Maia. Deus te abençoe, Sérgio. Fique em paz, viu? Vamos vibrar agora pela Ítala Patrícia Santos, envolvendo-a também em suaves irradiações. Deus te abençoe, Ítala. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Magali Neves. Vamos todos nós, né? Irradiarmos as nossas energias para Magali, envolvendo-a em muita luz.
Deus te abençoe, Magali. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Vilani Freitas. Vamos todos nós ajudar, irradiar, envolver a Vilani, mentalizando muitas luzes, muitas flores, um ambiente de paz envolvendo a nossa irmã. Que Deus te abençoe, Vilani. Fique em paz. Vamos vibrar pela Catiane Ranolfi. Vamos todos juntos. Mentaliza que você está canalizando luz. Imagina você iluminado e também irradiando essa luz para a Catiane. Que Deus te abençoe, Catiane. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Teresa Isabel, envolvendo-a em muita luz. Que Deus te abençoe. Teresa Isabel, fique em paz. Vamos vibrar pela Eliana Aaron Presley. Vamos todos juntos, irradiando amor, mentalizando paz. Que Deus te abençoe, Eliana. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Adri Maia, envolvendo-a em muita luz.
Que Deus te abençoe, Adri Maia. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Rosarinho Ruivo. Vamos envolver a ela e ao seu filho nas nossas irradiações. Que Deus te abençoe, Rosarinho. Fique em paz, viu? Vamos irradiar para a LZ Carla, envolvendo-a nas nossas vibrações, mentalizando a LZ com saúde, feliz, tranquila. Que Deus te abençoe, LZ. Fique em paz, viu? Vamos envolver a Maria Lígia e o Jorge nas nossas vibrações. Vamos todos nós irradiarmos para ambos Que Deus te abençoe, Maria Lígia. Fique em paz, viu? Vamos vibrar para Adri Maia e para quem ela está pedindo. Vamos envolver a todos na nossa vibração. Que Deus te abençoe, Adri Maia. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Patrícia Reis Pedreira e para quem ela está pedindo. Vamos todos irradiar. É muito importante a energia de todos, que sustenta o trabalho.
dar mais força ao nosso grupo e quem está recebendo sente mais o influxo energético. Que Deus te abençoe. Patrícia Reis, um grande abraço. Vamos vibrar pela Eglair Wezensky e para a sua família. Vamos todos irradiar. Deus te abençoe, Eglair. E para finalizar, nós vamos fazer a vibração para Elisângela Naves. Vamos todos envolvê-la. Deus te abençoe, Elisângela. Fique em paz, viu? Muito bem, nós finalizamos então aqui as pessoas que nós temos anotado para hoje, né? Agradecemos a presença de todos, o carinho de todos, tá? Lembrando, quem estiver aqui em Campina Grande e mediações, né? Cidades circunvizinhas, quiserem participar conosco da nossa Casa Espírita, da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, todos os sábados nós temos às 16 horas reunião pública de palestra e passe, tá? Então quem quiser participar, nós temos palestra, passe e atendimento individual depois, para as pessoas que precisarem conversar, às vezes pessoas que estão com uma questão da mediunidade aparecendo, estão percebendo coisas, precisam de orientação, né? Ou então algum problema que estão vivenciando, queiram conversar conosco. É preciso ir antes ali de começar a reunião pública e dar o seu nome para que depois da reunião a gente possa conversar. É na rua Doutor João Pequeno, 181, no Catolé, tá? Então todos estão convidados. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.